Salve concurseiros! Professor Joses Alves, professor de Tecnologia da Informação aqui do Gran Curso Online. E agora vamos começar o assunto, a análise de artefatos maliciosos. O que é isso, Jorge? A gente vai analisar artefatos maliciosos? A gente não vai só combater, se defender contra eles? Não, pessoal. Há momentos em que é necessário analisar esses artefatos, analisar o funcionamento deles. Para quê? Para fins forenses, tá? Então é neste momento que eu vou conversar com vocês sobre análise desses executáveis, tá? Maliciosos, sobre ferramentas e técnicas utilizadas para isso. Então, sem perder mais tempo, vem comigo. No contexto criminal, seu objetivo é o quê? Responder a quesitos, a solicitações que constam nos laudos periciais. Tá aí. Então, se você, por exemplo, teve uma ameaça, um incidente que evidenciou evidenciou que se levasse aquilo ao meio jurídico, e isso vai demandar uma perícia forense, você vai ter que responder algumas solicitações, alguns quesitos dentro desse laudo pericial. Dentre elas, é isso aí, analisar artefatos maliciosos, para que você consiga, por exemplo, realizar o quê? O esclarecimento de fatos que estão em apuração, poder confirmar ou até mesmo refutar a materialidade do delito, descrevendo também a dinâmica e identificando a autoria, desse malware. Então, pessoal, vejam que o qual é importante a análise de um artefato malicioso dentro desse contexto criminal, tá? Tipos de análise, tá? A demanda, a utilização de várias ferramentas e técnicas, como eu falei para você. Então, se a gente for fazer a análise de malware, várias técnicas e ferramentas podem ser utilizadas, tá? E essa análise de malware, ela pode ser dividida, a princípio, em dois grandes subgrupos, a saber, a análise estática e a análise dinâmica. Vamos falar sobre cada uma delas, tá? Então, a gente pode fazer essa análise de malware de forma estática e de forma dinâmica. A análise estática consiste em todas as formas para se descobrir como funciona o malware sem sua execução. O que é isso, pessoal? É aquela análise do código, tá? Sem o malware, sem o artefato malicioso estar em execução, estar em funcionamento, executando as suas funcionalidades maliciosas, tá? Então, a análise estática, guardem isso, é quando você analisa somente o código, você não coloca o malware em execução. Ela, por sua vez, se subdivide em análise estática básica e análise estática avançada, tá? Então, guardem isso. A análise estática ela pode ser básica e avançada. Vamos começar falando sobre análise estática, então, básica. Ela se constitui no quê? No exame do executável com auxílio de algumas ferramentas. Porém, quando se está falando dessa análise estática básica, não há análise das instruções de máquina contidas no arquivo binário, tá? Algumas informações acerca do funcionamento do malware podem ser obtidas a partir desse tipo de análise. Dentre as técnicas utilizadas para isso, temos a análise de strings. Ou seja, quando a gente estiver efetuando a análise estática básica, a gente pode utilizar uma técnica, tá? Onde a gente vai analisar as strings, tá? Aquelas strings que são exibidas, pelo o código malicioso. Outra forma também, outra técnica possível, é a exibição dos recursos do binário, tá? Então guardem isso aí, tá, pessoal? Isso aqui é importante que vocês saibam. Falamos da análise estática básica. Não tem, tá? Deixa eu fazer um destaque aqui, que isso é importante. Não tem
né, a análise das instruções de máquina dentro do arquivo binário. Uma observação a se fazer: este tipo de análise, apesar de conseguir a obtenção de informações de funcionamento, é considerada pouco eficiente, tá? Considerada pouco eficiente em malwares, né, mais complexos, aqueles que implementam, por exemplo, a ofuscação de código. Então já vejam que há uma limitação, tá, no uso da análise estática básica. Porque se o código malicioso ele for mais complexo e implementar a ofuscação de código, você não vai conseguir efetuar eficazmente essa análise de funcionamento do malware. E o que é essa ofuscação de código? Coloquei aqui abreviadamente, né, resumidamente, mas a gente vai tratar mais à frente. Basicamente, são aqueles diversos métodos que vão dificultar a engenharia reversa. Ah, Jorge, falou grego para mim também. Para mim também. Eu não sei o que é engenharia reversa. Pessoal, engenharia reversa, tá, é a possibilidade de você analisar a partir do código executável fazer o caminho reverso, né? Você tem as etapas para a engenharia de software são as etapas que você segue desde do início do planejamento até a codificação do seu executável, do seu software executável. Na engenharia reversa você faz o processo contrário. Como você não tem essas etapas, você não sabe como o código foi implementado, você precisa fazer o caminho inverso, o caminho contrário, ou seja, do executável obter o que? Toda a codificação, todo o funcionamento do código. Então isso é o que se chama de engenharia reversa, tá? Processo inverso ao processo de construção do software. A análise estática dita avançada, tá, é aquela que é realizada através de engenharia reversa. Então, pessoal, aqui então a gente continua tratando da análise, tá, estática. O código, né, o seu software malicioso, ele não vai ser colocado em execução. Tá? Você não coloca em execução. Só que, a partir dessa técnica de análise estática avançada, você consegue, tá, usando engenharia reversa, obter informações precisas, né, mais eficazes sobre o funcionamento do malware. Como é que é isso? Tá? A engenharia reversa ela vai se utilizar de uma ferramenta conhecida como desmontador ou disassembler, tá? Para que a gente possa analisar o quê? Aquelas instruções binárias, tá? As instruções de dentro do código, do seu código executável, tá? Essa análise de instruções do arquivo binário, você não consegue fazer na análise estática básica, né? Tá aqui, ó. Não há análise das instruções de máquina no arquivo binário, tá? Então, você já limita o conhecimento, né, as informações sobre aquele malware. Quando a gente vai para a análise estática avançada, onde você consegue fazer, né, através de engenharia reversa, a obtenção, né, da análise dessas instruções binárias, você tem o quê? O melhor conhecimento das funcionalidades de como aquele malware age, né? No que ele vai implicar quando ele for executado, tá? Então esse disassembler, esse desmontador, o que é? É uma ferramenta que vai converter o código, que vai converter o código binário em linguagem assembly, tá? Que é uma linguagem que é mais compreensível, né? Ela se torna uma linguagem compreensível ao ser humano. Não é tão compreensível assim, mas ela possibilita um entendimento, tá? Do que aquele código está fazendo, tá? Então, você pega aquele código binário, que não tem como a gente compreender, né? Que é a linguagem de máquina, e transforma em linguagem assembly,
tá? Vamos lá, vamos tratar algumas questões para ver como que isso já foi cobrado, né, pelas bancas. Ano de 2016, a banca foi o CESP, o órgão foi o Tribunal de Contas do Estado do Pará, prova para auditor de controle externo da área de TI, né, mais especificamente analista de segurança. Como eu tenho falado para vocês, esses cursos que eu estou apresentando para vocês, né, dentre outros, eles são cursos mais voltados para quê? Para a área de segurança, para o cara que vai ser analista de segurança, tá? Nada impede, né, que questões como essa sejam cobradas também para um cargo genérico de TI, mas eles são mais comuns para cargos de segurança, tá? Então vamos lá, o que diz a questão? Acerca da análise de malwares executáveis em ambiente Windows, julgue o item a seguir. Por meio da análise estática, é possível descrever o comportamento de um malware, como se ele estivesse sendo executado em tempo real. Então, pessoal, o que está afirmando a questão aqui? Questão do CESP, a gente tem que procurar erros. Se não encontrar nenhum, marca certo. Encontrando algum, logicamente, vamos marcar errado. Então, o que a gente observa aqui? Ele começa a falar sobre a análise estática. A análise estática, né, se a gente puxar da memória aí, que eu acabei de falar, é aquela análise que vai descrever realmente como é que aquela atividade maliciosa, né, o comportamento do malware vai se dar. Entretanto, sem executá-lo. Por isso, a análise é estática, tá? A gente não vê o malware funcionando, né, executando as atividades maliciosas. E aqui, nessa questão, ele diz, por meio da análise estática, é possível descrever o comportamento de um malware, beleza, como se ele estivesse sendo executado em tempo real. Como se ele estivesse sendo executado em tempo real é o que negativo, o que torna errada a questão. Esse tipo de análise, né, em tempo real é a análise dita dinâmica, tá? Então, esse aí é o erro da questão. Vamos mais uma. Ano de 2016, também o CESP, também para a área, para analista de segurança, tá? Foi uma prova específica para analista de segurança, onde eu pude extrair, né, mais de uma questão sobre essa parte de análise de malware. Ela diz assim: informações a respeito das funções que um malware executa podem ser obtidas pela extração de strings desse malware. Então, pessoal, o que ele está fazendo? Está falando aqui, está afirmando, né? São afirmações. Que a gente pode extrair informações do funcionamento, né, de como o software malicioso vai efetuar suas atividades maliciosas através de extração de strings, ou seja, de informações, né, de textos que são exibidos, né, da execução desse malware. A gente consegue fazer isso, né? Isso é possível. Se vocês lembrarem, vocês vão ver que eu mostrei, né, na aula aqui de hoje que a extração de strings, a análise de strings, é uma das formas de se obter o funcionamento do malware. Não lembram disso? Deixa eu buscar lá. Está aqui, ó, dentre as técnicas utilizadas para isso, ou seja, para se obter informações acerca do funcionamento do malware, a gente tem o quê? Aqui, a análise de strings, tá? Que é o que justamente essa questão do CESP explorou, tá? Vamos lá, continuando. Vamos falar agora de análise dinâmica. A análise dinâmica é um entendimento do funcionamento do malware e aí cabe um destaque, né? Além de eu ter sublinhado, vou fazer um destaque aqui, do malware em execução, ou seja, do software estando alocado em memória e consumindo recursos de processamento. Tá? Então, no momento que o malware, a gente fazer essa análise, o malware vai estar sendo executado, o software vai estar lá alocado em memória e vai estar consumindo processamento, consumindo CPU, o CPU vai estar funcionando, tá? Então, vai se fazer o quê? Poder observar as alterações realizadas pelo malware,
Onde? No sistema operacional, nos arquivos em disco e até mesmo na própria rede. Tá? Então a análise dinâmica ela possibilita isso, como ele vai fazer alterações no SO, em arquivos e até mesmo na rede. Tá? Para a análise das instruções em linguagem de montagem do arquivo binário, em tempo de execução, utilizando-se depuradores, né, os debuggers. Então, pessoal, nessa análise dinâmica, né, as instruções em linguagem de montagem desse arquivo binário, que vai estar em execução, né, a gente não pode esquecer disso, vai ser realizada a partir dos depuradores, dos debuggers. Esses caras, tá aqui o asterisco, eles são utilizados para determinar o quê? Aquele fluxo lógico de um programa, ou seja, como é que o programa vai funcionar, né? Pela sua lógica, né, de programação, como é que ele vai funcionar, ou seja, ele permite você debugar, né? O que é um depurador? É um debug, é você depurar o funcionamento, debugar o funcionamento do programa. Você coloca ele para executar e você vai analisando o código passo a passo. Como é que a gente faz isso, né? A gente coloca, por exemplo, breakpoint, né? Pontos de parada, onde você vai poder dizer assim, ó, eu quero que execute esse trecho exato do programa, tá? E aí você pode rastrear melhor, fazer uma depuração melhor, visualizar, né, as variáveis sendo utilizadas, tá? Então tá aí, né? Debug, utilizado para se determinar o fluxo lógico de um programa, permitindo executar um código passo a passo, né? Tá aqui, rastrear a depuração e configurar os breakpoints, né? Que são os pontos de interrupção, visualizando também até as variáveis que estão dentro do código. Essa análise dinâmica, pessoal, é importante saber que ela também é subdividida em dois tipos: a análise dinâmica básica e a análise dinâmica avançada, tal como a gente viu na análise estática. Então aqui, mais uma vez, galera, tem que saber as diferenças entre elas, tá? A diferença mais básica é que a análise estática você não tem um código em execução. A análise dinâmica tem o código em execução. E dentre essas dois tipos de análise, a gente tem as subdivisões da análise estática básica e a análise estática a análise estática avançada. E agora aqui, na análise dinâmica, a análise dinâmica básica é essa, que se constitui na, na observação do malware em um ambiente computacional após a sua execução. Ou seja, ela vai objetivar que a gente verifique quais são as alterações realizadas por ele, sem fazer aqui a depuração, né, aquele debug das instruções em tempo de execução. Então, o que a gente guarda de análise dinâmica básica? Você vai observar o malware dentro do ambiente computacional após a sua execução. Você executa o malware e vê o que ele vai fazer, né, de alterações após ele ser executado. Executou, o que ele fez de estrago, né? O que ele modificou? Será que ele modificou o funcionamento de alguma aplicação do SO? Será que ele simplesmente apagou arquivos? Então, a análise dinâmica básica é isso. Põe para executar e verifica o dano que foi causado. Tá? Nessa análise, ferramentas serão utilizadas para o quê? Analisar, por exemplo, as system calls, né, que são as chamadas de sistema feitas pelo malware. Tá? E aí entra naquele assunto de computação, né, fundamentos de computação, né, que a gente vê na faculdade. O que são system calls, chamados sistemas? São formas de você proteger o núcleo do teu sistema operacional, né? Então, aplicações, que é o caso aqui, né, um software malicioso, ele para fazer para que ele faça, né, melhor dizendo, uma
instrução privilegiada que possa modificar o sistema operacional, né, o kernel, ele vai precisar fazer uma chamada ao sistema, uma system call. Então, nessa análise de dinâmica básica, uma das funções das ferramentas utilizadas é ver como é que ele vai fazer essa system call, como é que ele vai fazer essa chamada ao sistema operacional, né, para executar uma instrução privilegiada, modificando o sistema operacional. Como é que vai se dar isso? Então, as ferramentas vão analisar isso. O malware funcionou. O que ele fez de system call, né? Como é que ele executou aquela instrução privilegiada ao sistema operacional? Essas ferramentas também, elas vão verificar o quê? As alterações em arquivos, né? Pô, você executou o malware lá, o que ele fez? O que ele alterou, né, a nível de arquivo? O que o malware conseguiu inserir de chaves dentro do registro, por exemplo, do Windows? Quais foram as tentativas de conexões de rede que ele realizou? Entre outras possibilidades, né? Bom, e a análise dinâmica avançada? Essa vai se fundamentar na utilização de depuradores, debuggers, para exame das instruções aplicadas pelo malware em tempo de execução. Então, na análise dinâmica, a gente tem um funcionamento, né? A execução do malware, só que a gente só verifica o quê? O dano causado depois de executado. Já a análise dinâmica avançada, a gente verifica a partir dos debuggers, né? Dessas ferramentas de debugger, as instruções que o malware vai estar aplicando em tempo de execução. Ou seja, a gente põe ele para rodar e vai verificando o que ele está fazendo, tá? Por isso é uma análise dinâmica dita avançada. É dito como um procedimento eficiente em caso em que o malware se utiliza de técnicas anti-análise. Ou seja, o que são essas técnicas anti-análise, Jorge? Né? Aquele conjunto de técnicas utilizadas pelos esses malwares para prevenir a análise das atividades maliciosas quando em execução. Então, a gente vai utilizar de um debugger, tá? Quando tiver o malware em execução, para que a gente consiga entender, né, de forma eficiente o seu funcionamento, tá? Porque se o malware se utilizar dessas técnicas de anti-análise, se a gente utilizar uma análise dinâmica dita básica, a gente não vai conseguir verificar isso, tá? A gente não vai ter o compreendimento, tá, de como ele funciona. Outro tipo de análise, né, que é muito utilizada em forense, é a análise dita pós-mortem, tá? É a análise comportamental do malware baseada nos vestígios. Como assim? Muitas vezes o perito, né, alguém com conhecimento, com expertise em fazer essa análise de malware, coletar evidências, só vai chegar, né, no malware quando ele já foi executado e possivelmente apagado por uma ferramenta antivírus, pelo próprio atacante. Então o que ele vai ter? Ele só vai ter o quê? Os vestígios deixados. Que vestígios são esses? Os logs de sistemas, logs de aplicações, os logs, né, do dispositivo de hardware que foi atacado, tá? E isso tudo a gente só vai encontrar, são coisas, né, que a gente encontra pós-execução dentro do ambiente computacional, tá? Então, quando o analista, né, o perito, ele só tem o malware depois de executado, não tem mais o malware, né, só tem os vestígios deixados, a gente diz que ele está fazendo uma análise pós-mortem, tá? Pessoal, então a gente vai encerrar aqui. Eu vou só conferir aqui com vocês o gabarito, né? A primeira questão estava errada e a segunda questão certa. Vamos lá. Primeira questão errada, tá aqui, bateu o gabarito, e a segunda certo. Graças a Deus, né? Estava correta a correção que eu fiz, tá?
tá? Então ficamos aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham certeza, vocês estão no caminho certo. Força, foco e fé, que com certeza a sua vaga vai ser preenchida. Preenchida por quem? Por você que está se dedicando. Nos vemos numa próxima aula. Até mais.